Olá a todos, meu nome é Gued e eu sou um jogador casual de Final Fantasy XIV. E o meu objetivo é trazer para vocês algumas dicas de como jogar algumas classes, de como jogar em algumas dungeons, para ajudar vocês a terem maior aproveitamento do jogo. Eu, por exemplo, costumo ter muito pouco tempo durante a semana para jogar, geralmente por volta de 3 a 4 horas por semana somente. Eu vi que existe algumas coisas que a gente pode fazer para otimizar o nosso processo de ganho com o jogo, otimizar o tanto que a gente aproveita dele em pouco tempo. Eu jogo muito dungeons, né? Coisas mais casuais, e não faço Savage, não faço Ultimate, simplesmente por não ter tempo. Mas eu sei aproveitar bastante o tempo que eu tenho. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas de como jogar algumas classes, e hoje nós vamos começar com White Mage. E como está escrito aí no título, eu queria mostrar para vocês como otimizar o White Mage sem usar Regens, sem usar Magicka 2 e sem usar Asylum, porque são magias que podem causar muito overheal, desperdiçando tempo, desperdiçando mana, desperdiçando global cooldowns, que a gente é muito precioso nesse jogo. Então, eu gostaria de convidar vocês para participar de uma roleta expert. Então vai ser aleatório, não sei com quem que eu vou ficar. Então, para mostrar para vocês que inclusive é muito tranquilo curar nesse jogo, é muito fácil e as dungeons são muito simples. Então vocês que têm muita ansiedade, seja com heal, seja com tanque, eu vou mostrar para vocês podem ficar bem tranquilos nesse sentido, porque é muito fácil, é muito tranquilo para aprender algumas mecânicas do jogo. E também, nosso objetivo aqui é justamente mostrar que vocês conseguem fazer isso de uma forma otimizada e de uma forma bem tranquila. Então vamos lá, começar com o White Mage. E lembrando, para quem gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, que vai me ajudar muito. Saber o que eu posso melhorar, como é que eu posso trazer esse conteúdo melhor para vocês. E se vocês tiverem alguma dica, alguma classe, alguma dungeon que vocês querem que seja visto, qualquer outra coisa, deixem aí nos comentários pra gente poder fazer e poder ajudar vocês. Então vamos lá, uma Dungeon Expert de White Mage. E lógico, a melhor coisa do White Mage é justamente a roleta instantânea. Então vamos lá começar. Ok, então Mathias Relic. Nosso objetivo aqui, como eu falei pra vocês, é justamente a gente dar algumas dicas de coisas práticas, que eu vejo muito teoria e pessoal falando como que a gente deve fazer com White Mage, com Healer, com tanque, aqui na prática como que a gente deve fazer. Como vocês viram, eu dei uma olhada ali no equipamento do tanque para ver que ele é muito bom. Ele tá com 200 mil de HP, tem um equipamento adequado de nível 520, 530, isso indica que ele vai tomar pouco dano. E uma coisa que eu quero mostrar aqui é como a gente otimizar o nosso gameplay, principalmente de healer. E para a gente otimizar o gameplay, a gente tem que evitar o máximo possível usar overheal, ou seja, fazer uma magia de cura que ultrapassa o HP do tanque ou do DPS, mostrando que a gente está desperdiçando aquele tempo, né? E aqui eu coloco o Divine Benson para dar um buffer aí, para proteger o tanque dos ataques iniciais, mas eu não coloco regen, porque o regen aqui vai ser desperdiçado e não tem utilidade, não vai servir para nada. E eu percebi isso vendo um vídeo do Cole Ivix, que eu vou deixar aí na descrição, que ele mostrou que os high level das pessoas que jogam aí no raid, elas não usam regen muito, na verdade usam muito pouco. E aqui, por exemplo, o nosso tanque usou a invulnerabilidade dele, então pra que eu ia usar cura? Estão vendo ali que eu tomei um tiquinho de dano, que o tanque tomou um dano, mas até agora eu não castei nada, no máximo o Assize. E a Assize usando como DPS, porque a gente não precisa curar todo o dano, gente. Eu estou mostrando isso aqui para deixar claro que nós não precisamos curar todo o dano. A gente não precisa deixar todo mundo com o HP no máximo, a gente precisa deixar de uma forma que as pessoas sobrevivam. Então, na verdade, o Holy aqui para o White Mage, ele é 7 segundos de 100% de redução de dano. Então, de certa forma, o Holy é uma magia de cura, porque ele diminui em 100% o dano durante 7 segundos. E mesmo depois que os stun acabam, eu continuo usando o Holy, porque é dano de qualquer forma. E aqui, por exemplo, eu estou vendo que o tanque está começando a ficar um pouquinho baixo. Eu vou usar o Afflatus nele só para garantir um pouquinho de HP nele, eu uso de novo, mas para vocês verem que eu não precisei de regen. O meu equipamento é tão bom e o equipamento do tanque é bom que eu não preciso de usar regen, que o regen ia acabar fazendo overheal e ia desperdiçar meu tempo, ia desperdiçar minha mana de forma ineficiente. Uma dica interessante para esse boss, inclusive o pessoal aí que gosta de mexer pouco, que nem o Black Mage, é que você não precisa se encostar na caçapa ali para jogar a bola. Você pode só mirar
a bola na direção da caçapa, que ela vai até lá. Aqui vocês viram que o tanque, ele tomou o Tank Buster, e o máximo que eu fiz foi usar um Afflatus. Ele não precisou de usar mais nada que isso. Eu não preciso pôr o regen, eu coloquei um Divine Benison para diminuir o dano, mas é isso. E aqui vocês veem que eu fico o tempo todo castando dano. O máximo que eu posso, eu fico castando dano, sem parar. Eu não tô preocupado ali com o tanque tendo um pouquinho de dano. Ah lá, vocês veem que eu só miro pro lugar da caçapa e vai. E o tanque tá com um pouquinho de dano, mas eu sei que ele vai sobreviver, eu não preciso curar. Aí eu vejo, nossa, todo mundo toma dano agora, então tem que usar Médica 2. Não, gente, não preciso usar Médica 2. Na verdade, esse dano aqui dos DPS é tão pequeno, você nem precisa curar. Você pode simplesmente ignorar e deixar passar. A não ser que você saiba que vem um AOE que vai matar todo mundo, né? Tipo Stone Age. Mas eu sei que eles estão com HP suficiente para sobreviver. Aí o que eu faço? Eu espero o dano chegar, eu uso a Afflatus Rapture e o Assize. Pronto, todo mundo tá top. Eu não preciso curar com exagero. Eu sei que o tanque agora vai tomar um Tank Buster e eu vou curar ele de novo com Afflatus ou então com um Tetragrammaton, se precisar. Mas pra vocês verem que eu fico o tempo todo buscando dar dano. Eu não me preocupo com pequenos danos que eles têm, pequenos danos que eles sofrem, porque eu sei que eu vou conseguir curar. O regen aqui ia ser inútil, eu ia perder muito, principalmente o Médica 2. Ia ser completamente desperdiçado. Aqui eu tive que mexer pra mirar, porque o outro tinha o monstro lá, né? E aí eu queria falar, nossa, tá todo mundo ficando baixo. Então, vamos só continuar dando dano e pronto, acabou. Ah, mas agora tem que dar deixar todo mundo top com HP. Não, não precisa. O regen natural de todo mundo vai fazer isso. Vamos agora pro próximo Zeds. Vocês devem estar se perguntando, ah, mas se eu quiser usar o regen, eu posso? Claro que pode, né, gente? Só tô dando algumas dicas pra gente utilizar mais o nosso kit de cura de forma mais completa, né? Pra gente não ficar desperdiçando tempo, desperdiçando DPS também, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é manter todo mundo vivo. E o último HP que conta é o último, é o número 1. Só ele que conta. Enquanto os outros estiverem vivos, você não precisa curar. O DPS pode tomar um pouquinho de dano, o tanque pode tomar um pouquinho de dano, não tem problema. Tipo aqui agora, eu não usei nenhuma magia de cura, só usei o Assize lá como DPS. Mas lembrando que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? O nosso objetivo aqui é manter todo mundo vivo. E uma melhor forma de manter todo mundo vivo é terminando logo com os packs de mobs, porque nas dungeons os packs são os que mais dão dano. Aqui eu vejo uma coisa interessante que o tanque vai fazer. Eu posso fazer isso em outro vídeo, que eu vou falar dos tanques, mas que ele usou o Arm's Length e saiu correndo. O Arm's Length dá slow, mas é slow de ataque, não é slow de movimento. Então você dá Arm's Length e sair correndo sem deixar os adds te atacarem, você está desperdiçando tempo do Arm's Length também e desperdiçando oportunidade. Aqui vocês viram uma coisa interessante. O nosso Dancer tomou dano. Eu tô preocupado com isso? Nem um pouco, porque eu sei que o regen natural dele, olha lá, já curou ele. Eu só taquei um Afflatus ali no tanque e pronto. Então, é a gente preocupar menos com essa questão do dano e saber que na questão muita gente tem ansiedade com healer, né? Olha aqui, eu tô usando o mínimo possível de HP e tô conseguindo curar e manter todo mundo vivo com tranquilidade. Então, ter menos ansiedade, porque pra vocês verem o tanto que é fácil fazer isso. E eu tô falando dessas coisas pra gente começar a usar o Dungeon, que é muito fácil, pra treinar a sua forma de aplicar no Savage. E como no Savage o pessoal usa pouco os regens, é uma forma muito interessante da gente treinar. Aqui, eu já taco Presence of Mind, vou tacando Glare. Ah, mas tá vindo um Tank Buster agora, que é o Crash Smash. Nossa, o que eu vou fazer? Vou tacar um regen? Não, taca um Divine Benison e bora, manda ver lá no Glare. Eu podia ter usado até mais Glare, ter ignorado. Aí você pensa assim, nossa lá, o Dragon tomou dano, será que eu tenho que curar ele? Eu curei porque eu não sei se ele ia fazer a mecânica direita aqui, e eu fiquei com medo de tomar dano, mas ele fez, veio pro lado certo, então foi desnecessário ali. Mas é melhor a gente exagerar do que a gente deixar passar e ele morrer. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem de otimizar, que pensam assim, nossa, tem que dar DPS o tempo todo. Não, gente. O objetivo como healer é dar DPS sim, mas é garantir primeiro que os seus DPS estejam vivos. Eles são importantíssimos, os DPS, né? Todo mundo fala que eu acho que healer é mais importante, que não sei o que, isso não existe. Isso não faz diferença nenhuma. O seu objetivo aqui é garantir que todos estejam vivos e fazendo o seu melhor. Aí a gente volta aí pro esquema, tá com Divine Benison, só para dar um buffer aí no tanque, e continuo usando meu Glare. Vocês veem que é muito simples, né? O nosso objetivo aqui eu não estou fazendo nada, então eu posso dar dano. Aqui eu sei que vai ter um dano em área, que é esse círculo. Eu taquei um Confession em todo mundo,
mundo, porque eu sei que depois eu vou dar uma Afflatus Rapture e curar todo mundo do full. Eu não precisava fazer isso, foi meio desnecessário, mas eu quis fazer lá na hora. Pra vocês verem que a gente, no otimizar, a gente também não precisa ser exagerado, ficar neurado com fazer dano ao máximo. Não, a gente pode ter essa liberdade, né, gente? Cada um com seu estilo. E isso que é o importante. Pra vocês verem que acabou muito mais rápido o boss, porque eu ajudei com dano. Vamos pro próximo pack. Mesmo esquema. Pra vocês verem que é tudo bem regradinho aqui. Divine Benson pra dar um buffer e sai correndo. Ah, essa aqui, será que eu tenho que parar de correr? Não, pode tomar esse dano. É um dano tão pequeno que não faz diferença. Ah lá, ninguém tomou, inclusive. Aqui é Holy, Holy, Holy. Mesmo depois que os stun acaba, continue usando Holy. E uma coisa que eu vejo muito o White Mage fazer, não sei se é por questão de medo, de não conseguir curar, ou ansiedade, isso pode acontecer, né? É a pessoa dá um Holy, né, dá o stun e depois ela para de dar rolls, ela para de usar o dano em área com medo e começa a curar exageradamente. Isso é uma perda de tempo, tá desperdiçando a capacidade que a pessoa tem. Se a pessoa se sente mais segura fazendo assim, que ela pode fazer, tranquilo, até porque esse aqui não é Savage, você pode fazer o que você quiser. Mas eu ia sugerir assim, pode dar mais role, porque você vai dar mais dano, você vai sentir mais satisfação, vai acabar mais rápido a luta, a dungeon também. Então você estará ajudando os outros também de forma indireta se você dar mais dano. E o Holy, mesmo sem o stun, ele dá muito dano. Mas é muito mesmo. Então, sempre pode dar. E é bom você sempre procurar com o White Mage, ao invés de usar os regens, que é o Magicka 2, o Asylum, o regen, né? Você usar a questão dos Lilies. Porque o Lily, quando você usa 3 vezes, você dá o Afflatus, esse Afflatus aí, o Misery. E ele dá muito dano em área. Então em Dungeon, procure sempre gastar os Lilies primeiro, antes de gastar os regen. A não ser que você não esteja confortável com o esquema da Dungeon, como é que vai ser, e você pode usar regen mesmo. É melhor dar overheal, ficar mais tranquilo, do que você deixar alguém morrer ou deixar passar alguma coisa. Esse mini boss aqui é muito interessante, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ignorem todos os danos nesse mini boss, você não precisa curar. Principalmente se você for um Scholar, ou Sage que tá vindo aí. Você não precisa curar, o dano é tão pífio, é tão minúsculo, ele é tão irrelevante que você pode simplesmente ficar no Glare. E olha aqui, eu não vou usar nenhuma magia de cura nesse mini boss. Vou mostrar pra vocês que o tanque em nenhum momento vai ter o risco de sequer pensar que vai morrer. E aqui, porque eu dei muitos Glare, ele morreu rapidinho. Sugestão aqui no final dessa dungeon, depois que abre essa lava e que o sapinho vai pra frente, você pode dar return, que você acaba mais rápido ela. Mas sempre esperem que pelo menos o sapinho vai pra frente. Eu não sei, eu acho que se todo mundo der return aqui, a dungeon bloqueia e você não pode continuar. Mas você pode sempre voltar lá e liberar. É só se você quiser andar rápido, mas não faz diferença nessa dungeon. Vamos pro boss agora. Ok, estamos aqui no boss. A gente tava esperando o Dragoon ver o cutscene. Sempre esperem, tá, gente? Por favor. Nunca puxem antes do tanque, tá? Aqui eu tô usando Glare porque eu já sabia que o tanque ia puxar. E aqui, mesmo esquema. Eu sei o que vai acontecer. Tenderloin é uma AoE. Aí eu tô segurando ali o Assai. Vocês viram que eu não usei ele ainda. Que eu vou usar o Assai como dano e como cura. E olha lá, todo mundo curado. E ainda usei uma Afflatus Rapture em cima para ganhar. Tanto para ganhar o Lily quanto para curar o pessoal. Não precisava, foi desnecessário. Mas eu me senti mais confortável assim e quis usar. E aqui a gente continua, vai usar Glare até o seu dedo cair, fica usando, porque você não tá precisando curar. E aqui ó, acontece uma coisa interessante, o Dragoon tomou muito dano, ele fez a mecânica errada ali. Eu sei que vai vir um dano em área muito intenso agora, e o Dragoon corre o risco de morrer, até porque ele tá com Vulnerability. Então eu curei ele. E aqui é aquele esquema, olha lá, tá todo mundo... Precisa curar? Preciso tacar regen em todo mundo? Não, você não precisa usar Magicka 2 em todo mundo. A recuperação natural de cada personagem vai curar eles até o full, principalmente nessa parte aqui que a gente nem mexe direito. Então não precisa preocupar, não precisa exagerar na heal, só fazer o que você precisa fazer. É claro, né, gente? Reforçar de novo, se você se sentir mais confortável assim, faça. É melhor você fazer por causa do conforto do que fazer porque achar que precisa dar dano. E aqui, mesma coisa. Dá dano. Minced Meat é um Tank Buster, eu taquei Divine Benson, mas o tanque foi melhor ainda, que ele usou Invulnerability, então, perfeito. O bom de um tanque bom é isso, né? Que você pode tranquilamente usar mais dano, né? E ajudar, assim. E aqui, mesma coisa. Esse tanque, esse mini boss aqui, você não precisa nem... Você pode ignorar a cura, se tiver alguém com dano. Você não precisa fazer nada, porque não vai dar um dano significativo. Olha lá, quase... É bem pífio, menos de 1% de dano.
E aqui eu continuo com dano. Vocês viram que... Por que a gente fala sempre que o healer dá dano máximo possível? Porque o healer dando dano, ele ajuda muito a andar mais rápido o encontro. Inclusive, o dano do healer é extremamente importante em Savage. Aqui eu fiz meio exagerado, eu usei Confession, usei Afflatus Rapture, não precisava disso, foi meio desnecessário. Mas, por que não, né? Tá acabando o dungeon mesmo, então pronto. E aqui, pra vocês verem, acabou rapidinho porque eu ajudei com dano e as coisas são muito melhores assim. Então sempre procurem otimizar a questão do seu dano e usar o menos possível o seu heal. Então, gente, esse aí matei a Relic com White Mage. E vocês viram que não precisava tanto de usar Regen, de usar Magicka 2, de Asylum. E eu falei isso tudo porque eu gosto de otimizar o tempo que eu tenho. Como eu tenho pouco tempo, eu sou casual, eu gosto de pegar o tempo que eu tenho e fazer o meu melhor com aquilo. Para aprender a não desperdiçar tanto tempo, gastando mana, gastando global cooldowns. E também com o objetivo de jogar o meu melhor mesmo em conteúdo como Dungeon, que é muito tranquilo, é muito mais simples, né? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe um like, pode até se inscrever também, se vocês gostarem muito, comentar também, deixar aí falando se vocês gostaram, se vocês não gostaram, dizer aí o que vocês acham que ia ser interessante de ser coberto, talvez um Black Mage, um tanque, outros healers. Então, se vocês gostaram, espero vê-los vocês aqui, eu sou o Gued e muito obrigado, até mais.